queria que você fizesse uma avaliação da partida e já projetasse o jogo contra o São Paulo na semifinal, quais as semelhanças que tem até mesmo com esse Flamengo, que o Inter conseguiu um empate aqui hoje. Para Sorriso, também parabenizar pela classificação e perguntar, Sorriso, por que o torcedor do Inter pode acreditar que o Inter possa ser campeão brasileiro do futebol feminino? Boa tarde a todos. Eu acho que tem que acreditar, né? Porque a gente vem desempenhando um grande papel. Eu acho que é de anos isso, vem uma construção muito grande. Então, acho que a gente está fazendo o nosso melhor dentro de campo. E eu espero que semana que vem esteja a casa cheia, porque a gente merece isso e pode ter certeza que garra e vontade não vai faltar no nosso time. A gente vai acreditar até o final e, se Deus quiser, a gente vai conseguir essa classificação para a final. Bom, boa tarde para todos aí. Tô rouco. Bom, em relação à análise do jogo, a gente tinha clara noção de que esse é um jogo que ia gerar dificuldade, né? Primeiro, pela qualidade do adversário. O que ocorreu é que, assim, mesmo a gente sabendo disso, a gente tinha feito alguns planos de ação que eles não aconteceram no primeiro tempo. Então, em que pese o fato de a gente saber que era um adversário qualificado, com jogadores muito bons e que ia ter uma proposta muito agressiva pra gente, um jogo que a gente tem desconforto, esse jogo de ligação mais direta, a gente fica desconfortável nesse tipo de jogo. E a gente sabia disso. E tentamos achar fórmulas para anular. Mas a gente fez o primeiro tempo muito abaixo, muito aí nossa questão anímica. Nosso time foi um time que entrou muito no jogo delas, né? E isso a gente não pode voltar a acontecer. Acho que já para o segundo tempo o time conseguiu ter esse encaixe, a gente também corrigiu algumas coisinhas ali, principalmente na questão de ganho de segunda bola e de construção quando tivesse com a posse. Também a gente rifou muito a bola, né? Elas empurraram, a gente rifou demais a bola, a gente mudou um pouquinho a dinâmica ali para dar um escape também com a Tamara, que é uma jogadora de mais velocidade. Acho que funcionou. Depois que nós tomamos o gol, na verdade o jogo tinha se equilibrado. Então, a gente tinha equilibrado um pouco mais o jogo, mas abaixo do que a gente espera de rendimento do Inter. A partir do segundo tempo, eu acho que nós tivemos muito mais próximo do que nós somos. Um time que continua marcando alto ali, que incomoda o adversário na criação, que briga pela segunda bola e quando ganha a segunda bola, não rifa, né? Faz um jogo mais de construção. Aí nosso jogo apareceu mais, conseguiu fazer o gol. Que o segundo tempo, eu vou analisar com calma depois, agora é muito no calor do jogo, mas a gente teve muito mais chances de gols no segundo tempo, né? Teve uma construção. E para projetar o adversário, eu acho que é um clássico, já nacional, né, no masculino, mas é um clássico que tem se consolidado no feminino. Né? Inter e São Paulo têm se encontrado em várias situações, inclusive na base. Né? O que eu posso adiantar é que é uma equipe que a gente gosta de jogar contra e sabe a dificuldade de jogar contra, porque é uma equipe que busca muito resultado, assim como o Inter, então tem essa similaridade. Né? É um jogo rápido, né? Um jogo de muita transição. O que eu posso antecipar é que a gente está com uma expectativa muito grande de um grande jogo, né? 2 grandes jogos, mas muito confiante. Né? Desde o campeonato, o Inter tem muita confiança. A gente sabe onde a gente quer chegar. Vamos buscar isso daí. Não, que o João está dando uma orientação, então esperando. Sorriso, queria começar te perguntando sobre a tua temporada de artilheira, né? A gente estava conversando aqui, só a Duda, a Milene e a Lelê tem mais gols do que tu do Brasileirão. Como que tá sendo pra ti uma avaliação individual tua dessa temporada, que é muito boa pro Inter também, mas pra ti também? E pro Maurício, sobre esse confronto, continuar falando sobre o confronto com o São Paulo. Na primeira fase, só o Inter e o Santos conseguiram ganhar do São Paulo, e no ano passado também foi o confronto que definiu ali as quartas de final e o Inter se classificou. Então, o que tu acha que mudou do ano passado para esse ano? E também desse primeiro confronto lá no comecinho, né, na primeira fase do Brasileirão, acho que é a quarta rodada, até agora. Tá, dessa vez eu começo, aí a nossa artilheira fala depois. Em relação ao jogo em si, o jogo contra o São Paulo, primeiro eu acho bom, né, porque assim, são equipes que têm um investimento, né, e é legal que equipes que têm investimento também na base consigam chegar no profissional. E a gente pulou já uma etapa, uma etapa estava à frente, a gente se encontra agora numa semifinal, o que é legal, a gente se encontra nas quartas na outra. Em relação ao adversário, o jogo na primeira fase, ele tem um outro contexto. A gente sabe da importância daquele jogo, mas ele era um outro contexto. O São Paulo de lá para cá foi uma equipe que evoluiu bastante, né? Ela vem numa sequência de vitórias, né? Ela vem numa sequência invicta. Mas o Inter também. A gente daquele jogo para cá, a gente evoluiu muito, né? A gente começou de uma forma, teve um jogo para nós emblemático, que foi o jogo contra a Ferroviária, e aquela questão de conseguir ter bastante leitura de quando a gente não ganha, e foi um jogo que a gente não venceu, né? E a partir daí o Inter foi num crescente. Então, assim, o que eu posso dizer de dinâmica adversária, assim, é uma equipe que a gente conhece bem, muitos jogadores que passaram por aqui, né? Então, o caso de Rafa Travalão, Xaxá, Naná,
Eu fico feliz por elas, né? Mas agora elas são do lado de lá, a gente vai pensar muito aqui. Mas o que eu posso prever, assim, eu acho que vai ser um grande confronto. São duas equipes que ela têm DNA ofensivo, né? São duas equipes que gostam muito de atacar. E são duas equipes que estão num momento muito bom. Então, tanto o São Paulo vem num momento muito bom de crescimento, como o Inter vem num momento de consolidação. A gente é uma equipe consolidada. A gente está consolidado em relação ao que a gente quer. Então, o que eu posso antecipar é assim, a gente agora com calma, nós não fizemos, a gente vai fazer análise do jogo o tempo todo, mas a gente não fez análise específica de adversário. A gente tinha conversado muito sobre isso, né? A gente não escolher adversário, a gente precisava passar pelo Flamengo. Então, a gente estava antecipar uma situação que não aconteceria. Agora, passando do Flamengo, a gente, apesar de já conhecer o São Paulo, agora é foco total nas qualidades do São Paulo, nas fragilidades também, para a gente conseguir sair vitorioso das duas. Eu, primeiramente, agradeço a Deus pela oportunidade de estar fazendo mais um gol. Eu acho que a gente treina bastante isso. E ele sempre fala que tem que subir confiante que vai fazer. E a gente está ali para defender e fazer também. Então, a Lele, amigo, se cuide que eu tô chegando, né? Tudo bem? Tudo bem, Maurício? Certo? Não tá. Agora foi. Maurício, você citou, né, que o Inter sabe onde quer chegar. Novamente está chegando, né, numa semifinal de Brasileiro Feminino. O que precisa mais para dar esse passo e chegar numa decisão? Claro que do outro lado também tem um time de mesmo objetivo, mas o que ainda o Inter precisa fazer para chegar numa grande decisão de Brasileiro Feminino? E Sorriso, queria te perguntar o quanto também jogar aqui no Beira-Rio de novo, né? O quanto isso também serve de incentivo para vocês. É claro que a gente está aguardando a definição do jogo, mas pode acontecer de domingo ser aqui, né? Começando esse primeiro confronto. O quanto isso também serve de incentivo a mais para vocês dentro do grupo. Muito obrigada. Eu acho que a gente sempre quer jogar em estádio, né? A gente tem um time bem qualificado, então merece jogar em palcos grandes. Então acho que esse confronto vai ser bem importante, vai ser um clássico, né? Que a gente já está acostumada. Então eu acho que vai ser um espetáculo. Se for aqui dentro, a gente tem que fazer o nosso papel da melhor forma. E se Deus quiser conseguir essa vitória e ir para São Paulo com um placar agregado para a gente. Em relação a gente usa duas palavras muito ali no dia a dia de trabalho. Uma é ambição. Então, se nós chegamos o ano passado na semifinal, a gente sentiu o gosto de chegar na semifinal e também sentiu a frustração de não chegar na final. Então, a gente tem uma ambição de chegar. A outra é a evolução, né? Então, o que a gente precisa é evoluir. A gente tem evoluído, né? Então, assim, é um processo de evolução diário. Agora, a gente está numa situação que o time cresceu, mas a gente tem que analisar, né? Hoje nós tivemos, por exemplo, no primeiro tempo que foi abaixo do que a gente costuma. E quando você chega nesse alto nível, nesse alto rendimento, qualquer minuto ele é importante, né? Então, acho que assim, se você me perguntar o que nós precisamos ter aquela evolução de situações finas, de apronto, e nós precisamos principalmente impor o nosso DNA de jogo, né? O Inter é um time muito aguerrido, né? E é um time que segue muito o plano. A gente confia, a Ingrid falou sobre isso, né? A gente falar da confiança. A confiança ela vem em relação ao trabalho que elas executam, né? Então a gente acha que passa isso, né, nos nossos jogos. O Inter é um time que respeita todo mundo, mas tem muita confiança no trabalho que faz, nas jogadores que tem. Eu acho que essa é a chave para que a gente consiga dar um passo a mais, que é o passo de chegar na final. Essa evolução fina, mas principalmente a gente respeitar o nosso DNA e se impor em relação ao jogo. Boa tarde aos dois. Boa tarde. Agora sim. Boa tarde aos dois, parabéns pela vitória. Maurício, tu falou que no primeiro tempo o Inter não conseguiu impor o que queria, a estratégia não deu muito certo. Por que tu acredita que isso aconteceu? E tu acredita que o segundo tempo ele tenha sido realmente bom pro Inter, apesar de o Inter ter melhorado, tu esperava um pouco mais ainda, perto do que foi o primeiro jogo, por exemplo. E, Sorriso, eu queria que tu falasse um pouco sobre a evolução tua junto com a Bruna Benítez, porque já estão há algum tempo aqui, a gente vê hoje talvez mais segurança por parte das duas. Um jogo hoje, pra mim, vocês foram as duas aí melhores em campo, inclusive. Então, que tu falasse sobre essa parceria de vocês. Tá, agora eu começo aí. Eu acho assim, a gente sabia da dificuldade que seria o segundo jogo, porque é uma história diferente. A gente até conversou isso em relação à preleção, porque muitas vezes se coloca assim, é o segundo tempo. Não é um segundo tempo, é uma segunda história, é um outro jogo. A gente tinha feito uma construção, mas o primeiro ponto da dificuldade, eu acho que está pautado na qualidade do adversário. Então, nós conseguimos fazer um jogo muito bom lá no Rio, né, sobre um adversário que, se for pegar, né, elencar os nomes que estão do lado de lá, são jogadores consagrados.
São jogadores que têm uma grande qualidade, uma equipe com qualidade. Então a gente sabia que elas vindo numa situação em que elas precisavam reverter um placar, a gente já tem uma dificuldade grande em relação a isso, e ia ser um jogo mais difícil nesse sentido. Porque elas vinham, entre aspas, sem ter o que perder, e não é hoje ou não é nunca mais. Então, por si só, então, acho que o primeiro ponto é que havia um adversário muito qualificado do outro lado. E dificilmente um adversário muito qualificado você consegue anular ele o tempo todo, como a gente conseguiu fazer a maior parte do tempo no jogo lá no Rio de Janeiro. E que pese isso, nós tivemos uma dificuldade porque é um adversário que joga com muita bola longa, e de novo, assim, é uma coisa que a gente tem dificuldade, nós precisamos melhorar. É uma das coisas, até respondendo a primeira pergunta ali anterior, nós precisamos melhorar nessa dificuldade, nessa dinâmica que quando pegam equipes que não quer fazer muito jogo de construção, quer fazer um jogo mais alongado. A gente vai bem numa briga de primeira bola, mas a gente está com uma dificuldade no retorno para a segunda bola, para ganhar essa segunda bola. E eu acho que o primeiro tempo ele ficou muito claro isso daí. Então a gente não conseguia achar a equipe delas que veio com um volume de marcação muito intensa, e em cima disso a gente não conseguia impor o nosso jogo. E aí, futebol, né, que acontece? Você acaba, animicamente você começa a coisa não funcionar, aí você toma o gol, aí as coisas não estão indo. É mérito das jogadoras fazerem isso, a gente conversa muito isso. É você retomar o jogo, né, colocar a cabeça no lugar e buscar. Eu acho que talvez esse seja o melhor ponto para eu elencar hoje. Para falar do segundo tempo, a gente não fez o nosso melhor jogo no segundo tempo, mas a gente fez um jogo muito mais parecido com a gente. Eu acho que isso que tem que ser elencado. Primeiro, o poder de reação. A gente viu vários exemplos de equipes, né, que tiveram uma adversidade e não conseguiram ter o poder de reação em cima dessa adversidade. Nós temos sistematicamente mostrado que nós temos poder de reação em relação à adversidade. E quem quer chegar tem que ter isso, porque às vezes não é o que a gente planejou. Né? Tem o adversário do outro lado, tem algumas circunstâncias, então não é o que a gente planejou. Então eu acho que o segundo tempo, ele é bem emblemático, não porque a gente fez o nosso melhor jogo, a gente não ficou com uma distância do nosso melhor jogo, mas ele foi um jogo que a gente não só equilibrou, como passou a ter mais ações. Eu acho que é legal elencar também a nossa questão física. Nosso time é um time que, e o físico está muito associado com a tática e está muito associado com o mental. E a gente, fisicamente, saiu sobre o Flamengo no segundo tempo. Né? Que as segundas bolas já eram todas nossas, a gente conseguia fazer uma dinâmica de retorno mais rápido que o delas. Em várias situações nós tivemos de transição, a gente ter 3 contra 3 delas, coisa que não aconteceu com o time delas em relação ao nosso. Mas eu acho que a palavra principal é isso. Não fizemos um grande jogo, sim, no sentido do que a gente quer muito mais jogar tecnicamente. Mas era um grande jogo em relação a seguir o plano e principalmente se recuperar a adversidade, buscar quando a gente está numa situação adversa. Eu e a Bruna já há alguns anos juntas, né? Isso é bem importante. A gente se entende ali com o olhar mesmo dentro de campo, a gente não se fala muito, mas só com o olhar a gente se entende. Se uma erra, a outra cobre, a gente tem que se cobrar, a gente cobra as outras meninas. Mas eu acho que o melhor ataque começa na melhor defesa, então a gente está mantendo os pés no chão, trabalhando bastante para melhorar a cada dia. Eu e ela é minha parceira dentro e fora de campo, é uma pessoa sensacional e eu tenho um prazer jogar do lado dela. E a gente vai buscar mais aí pela frente. Boa tarde, professor. Boa tarde, Sorriso. Parabéns pela classificação. Maurício Salgado, queria, falando dessa questão de evolução do time, pensando na semifinal, mas do aspecto do Inter. Ano passado, aos 40 minutos do segundo tempo das quartas de final, a gente estava a 2 gols de conseguir uma classificação. Hoje, nos 40 minutos do segundo tempo, a gente estava a 2 gols de nos tirarem. Existe uma evolução, a gente chega a uma segunda semifinal. O Inter em relação ao Inter, tu sente que a gente está mais preparado em relação ao ano passado para buscar essa vaga na final? E para Sorriso, em algumas oportunidades que eu já tive de te entrevistar, eu sempre questionava do teu gol preferido e tu falava que era contra o Flamengo. Hoje, Beira-Rio, Flamengo, tua mãe na arquibancada. Dá para dizer que mudou a escolha do gol preferido? Parabéns mais uma vez. Olha, sinceramente, acho que mudou, que meu primeiro gol no Beira-Rio, então o primeiro a gente nunca esquece. Ainda mais minha mãe presente, eu acho que isso foi com chave de ouro, não poderia ter sido melhor. E graças a Deus sempre faço um golzinho contra o Flamengo e espero continuar fazendo. É isso aí. Bom, essa é uma situação que eu não acho, tenho certeza que a gente está mais pronto. Exatamente porque nós não somos os mesmos, né? Nós temos aprendido com o dia a dia, né? Elas aprendem com as vitórias e com as derrotas. A gente fala muito sobre aprender ganhando e aprender com os erros dos outros, porque isso também nos ensina. A gente usou bastante durante a semana a situação do ano passado, porque o ano passado nós nos classificamos em sexto e o adversário em terceiro. Nós perdemos o primeiro jogo em casa e até os 40 do segundo tempo a gente estava eliminado e conseguimos fazer 2 gols. E se isso acontece para um lado, pode acontecer para o outro. Cabe a gente não deixar que aconteça. Então,
Então a ideia foi que essa vez não acontecesse. E eu acho que a equipe está muito mais pronta no sentido de trabalho, né? A Ingrid acabou de colocar bem isso, né? Você tem que ser sempre a sua melhor versão. Eu acho que nós temos umas jogadoras muito boas, mas com uma bagagem já, que já sofreram também situações de estarem nessa situação, já não é uma situação nova para elas. A gente se encontra de novo numa semifinal, sabe exatamente a dificuldade que é, sabe o quanto é difícil chegar até uma semifinal, sabe exatamente a qualificação do adversário, que é um adversário que classificou em segundo, né? Então é um adversário que tem uma grande qualificação, mas a gente sabe muito também das nossas qualidades, né? E a gente aprimorou muito elas. Né? O Inter é um time que tem, eu acho que, de novo, vou insistir nisso, nós temos uma proposta muito clara, e não é a proposta de jogo, é uma proposta delas muito clara, de onde queremos chegar e como vamos chegar, e a gente vai chegar através de luta, né? É um time que luta muito. Então isso nos dá confiança e também a certeza de saber que a gente evoluiu. Nós somos um time mais pronto do que éramos no ano passado. Parabéns aí, professor, e a Sorriso aí, para essa classificação histórica aí na semifinal do Campeonato Brasileiro Feminino. Professor, o senhor colocou assim que o Inter não fez o seu melhor jogo, né? Mas eu percebi assim que o segundo tempo, o Internacional até foi muito bem, e o que me preocupou, professor, foi muitos gols perdidos. Eu acho que o jogo, na minha opinião, estava vencível. Acho que dava para o Internacional ter ganhado do Flamengo, sim, até de uma diferença aí de uns 2, 3 gols, né? Sim. Pelo volume do segundo tempo, né? Sim. E assim, professor, me pareceu que no momento do gol do Flamengo deu uma estabilidade. Eu até achei que o Internacional estava bem ali, controlando bem o jogo. E aquele gol do Flamengo deu uns momentos de estabilidade na equipe. Eu não sei como é que o senhor está pensando, até para essa semifinal, e realmente semifinal o senhor já tem experiência, né? Que qualquer gol perdido são detalhes, né? Se decide tudo nos detalhes. Tá. Bom, a questão assim, a gente sempre foca muito, né? E obviamente que a gente se cobra muito, eu cobro muito elas, e elas se cobram mais até do que eu cobro elas, a questão do poder de finalização, né? Mas eu prefiro elencar as qualidades disso, porque se a gente for, o que a gente fala muito para elas, assim, nós não somos o melhor ataque do campeonato em relação a gols, mas nós somos uma equipe que só não fez gol em um jogo no campeonato. Eu acho que isso tem que ser pensado, porque a gente faz gol, né? Precisamos fazer mais gol, precisamos ser mais efetivos sempre, nós precisamos tomar menos gol, nós precisamos ser mais efetivos em bolas paradas, mas eu prefiro elencar muito o nosso poder de criação que tem melhorado jogo a jogo. Nós tivemos um time que cada vez mais tem criado situações de gol, né? E não tem aquela questão de fazer o gol na hora certa, mas a gente tem muita confiança no nosso time como um todo, nos momentos decisivos em relação ao gol. Então, precisamos, a gente treina isso e elas treinam pra caramba isso, a gente melhorar o nosso poder de finalização, mas eu prefiro ver pelo lado positivo, né? O lado positivo é assim, a gente cria, né? Tem equipes que criam muito pouco. Eu já trabalhei com equipes que tinham um poder, era mais criativo e criavam muito pouco, então precisava de 2 bolas, tinha que fazer uma. A gente tem um volume maior de criação. Eu acho que o importante é a gente focar muito nessa questão de que nosso time faz gol, né? Podemos fazer mais sempre, mas nós somos um time que acaba fazendo gol. Se a gente tiver uma dinâmica, como a gente tem tido, de equilíbrio, e a palavra-chave é equilíbrio, né? Um time que toma poucos gols e faz quando precisa, eu acho que esse é um dos caminhos para a gente chegar longe. Em relação ao gol, obviamente o gol ele não desestruturou. E esse que é o trabalho difícil de jogar bola, né? Porque mentalmente a gente tem um plano. E aí eu falo muito isso para elas. Para nós de fora é fácil você ter o plano, é fácil você falar assim, agora não fica nervoso, agora calma e vamos jogar. O difícil é quando você está lá dentro, né? E elas têm conseguido fazer isso. O jogo, quando a gente tomou gol, a gente realmente se desestruturou por um tempo, mas depois voltou a equilibrar, mesmo não jogando bem, mesmo com as dificuldades que a gente estava tendo em relação às bolas longas, o nosso time foi um time que voltou a trazer o jogo para si. Eu acho que essa força mental é importante, né? E a gente também trabalhar para cada vez menos a gente se desestabilize em qualquer situação que aconteça no jogo. Boa tarde, Bruna, Olímpia Esportes. Primeiro eu queria parabenizar vocês, né? Foi uma grande partida e também perguntar sobre o próximo adversário, né? O São Paulo. A gente já jogou contra o São Paulo esse ano, já ganhamos do São Paulo esse ano. Isso vai ter um peso para a próxima partida ou a partir de agora zera tudo e as meninas precisam pensar dentro do vestiário como se fosse um reinício, como se fosse uma nova competição? E para Sorriso, queria ressaltar a importância da zaga também no ataque colorado, né? Contra o São Paulo também, a Bruna Benítez marcou e hoje a Sorriso marcou, dando também um fôlego para o time no segundo tempo, né?
e qual a importância, não só na defesa, mas também no ataque, na hora de ser decisiva, né? Vocês conseguem tirar a bola lá atrás, defender o Internacional e também ir lá na frente, fazer gol de cabeça, fazer gol com o pé, fazer gol como foi hoje, né? Só vi na reprise como é que foi o gol, na verdade. E parabéns pelo jogo aí, parabéns. Um beijo na tua mãe também. Acho que ela ficou muito feliz com esse golaço de hoje no Beira-Rio. A gente sabe, né, que é difícil, cada jogo é uma peleia diferente, mas a gente treina para isso. A linha de trás ali, quando sobe, a gente tem que subir confiante que vai fazer, que a gente sabe da importância que é fazer um gol ali, a felicidade que é, mas também o alívio, né, porque a gente sabe que as atacantes estão ali, que se depender delas, elas têm que fazer gol, mas também a responsabilidade é nossa. Quando tem o escanteio, quando tem a falta, a gente tem que ser oportunista e matar esse jogo. Então, eu acho que todas ali estão de parabéns, o time está de parabéns. Eu acho que uma fazendo, todas ficam felizes. Então, eu acho que o mérito não é só meu, é da equipe toda, da comissão que vem trabalhando isso. E é só progresso agora da frente. Começa de novo. O que não começa de novo é o trabalho. O trabalho ele vem de muito tempo. E isso a gente sempre foca. As situações são novas, o trabalho não. A gente vem trabalhando e vem evoluindo. Agora, a gente tinha muita consciência nessa situação, né, de que a gente tinha uma primeira fase e que a gente tinha que fazer uma construção de primeira fase, que a primeira fase não poderia nos iludir. A gente sentado, como a gente já fizemos uma grande campanha, então naturalmente as coisas vão acontecer. As coisas não acontecem naturalmente, elas acontecem com o trabalho. Então, a gente, após a primeira fase, a gente tinha umas quartas de final, a gente sabia das dificuldades das quartas de final. Sabíamos que qualquer classificação que a gente tivesse no G4 era o nosso objetivo inicial. Qualquer adversário que a gente pegasse pós isso, nós teríamos dificuldade, porque o campeonato está muito equilibrado. Então, e agora passamos para a semifinal. É um novo campeonato, né? O time do Inter, que vem trabalhando há muito tempo, mas com uma nova situação. Então, a gente não tem, assim, o resultado contra o São Paulo na primeira fase, ele não nos diz rigorosamente nada. O que nos diz é o que a gente construiu de lá para cá, o que eles construíram de lá para cá também, e esse confronto que são 2 jogos, que nesses 2 jogos a gente precisa prevalecer. Obrigado, pessoal. Obrigado.